Essa é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: o que diz a Bíblia a respeito do dízimo? A questão do dízimo gera dificuldade e resistência em muitos cristãos. Em muitas igrejas, o dízimo recebe excessiva ênfase. Ao mesmo tempo, muitos cristãos não se submetem à exortação bíblica em ofertar ao Senhor. O dízimo e as ofertas deveriam ser uma alegria, uma bênção, mas raramente é o que acontece nas igrejas hoje, infelizmente. Dar o dízimo é um conceito do Velho Testamento. O dízimo era exigido pela lei, na qual todos os israelitas deveriam dar ao tabernáculo templo 10% de todo o fruto do seu trabalho e de tudo o que criassem. Levítico capítulo 27, versículo 30, Números capítulo 18, versículo 26, Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, 2 Crônicas capítulo 31, versículo 5 e Malaquias capítulo 3, versículos de 8 a 10. Alguns entendem o dízimo do Velho Testamento como um método de taxação destinado a prover pelas necessidades dos sacerdotes e levitas do sistema sacrificial. O Novo Testamento em nenhum lugar ordena e nem mesmo recomenda que os cristãos se submetam ao sistema legalista de dizimar. Paulo afirma que os crentes devem separar uma parte de seus ganhos para sustentar a igreja. 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2. O Novo Testamento, em lugar algum, determina certa porcentagem de ganhos que deve ser separada, mas apenas diz conforme a sua prosperidade. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. A igreja cristã basicamente tomou esta proporção, 10% do dízimo do Velho Testamento, e a incorporou como mínimo recomendado para o ofertar cristão. Entretanto, os cristãos não deveriam se sentir obrigados a se prender sempre à quantia de 10%. Deveriam sim dar de acordo com suas possibilidades, conforme sua prosperidade. Às vezes isso significa dar mais do que 10%, às vezes dar menos de 10%. Tudo depende das possibilidades do cristão e das necessidades da igreja. Cada cristão deve cuidadosamente orar e buscar sabedoria vinda de Deus no tocante à sua participação com o dízimo e ou a quanto deve dar. Tiago capítulo 1, versículo 5. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Esta foi uma apresentação do Ministério Got Questions Português. O Ministério Got Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.gotquestions.org/português.